Quero saudar todos na paz do Senhor Jesus. Quero ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 1. Cumpriu-se o dia do Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa e todo o que estava sentado. E foram vistos por ele línguas repartidas como de fogo, qual pousou sobre cada um dele. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedisse que falasse. Nós vejamos o que diz a palavra de Deus, cumprindo o que Jesus disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Eu enviarei outro Consolador que ficará convosco, porque vai estar convosco. E esse é o Espírito Santo. A Bíblia diz que depois da morte de Cristo na cruz, houve-se uma perseguição, todos aquele que seguia Jesus. E os apóstolos estavam na mira das perseguições, porque eles andavam com Jesus e eles pregavam também o Evangelho da maneira que Jesus ensinava. Mas a Bíblia diz que Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, apareceu para eles e disse que eles não ausentassem de Jerusalém, mas ficassem lá até cumprir a promessa, a palavra de Deus que foi falado sobre eles, que eles receberiam o Espírito Santo, que receberia um novo Consolador. E a Bíblia diz aqui que ele estava todo reunido no mesmo lugar. Os apóstolos, os irmãos, aqueles que já tinham aceitado a Cristo como o Salvador da sua alma, aceitado a Jesus. Então ele estava reunido naquele cenáculo, naquele salão, e esperando essa promessa, esperando aquilo que Deus tinha prometido para eles. E a Bíblia diz que ele já estava indo há cerca de 10 a 11 dias, estava naquele local, orando, clamando, jejuando, para que cumprisse aquela palavra de Deus na vida deles. E muitos talvez desistiu ali, mas a Bíblia diz que a média de cerca de 120 pessoas por aí, entendeu? Continuou naquele local, esperando estas promessas. E de repente, todos reunidos, eu não sei se estavam orando ou se estavam cantando, mas de repente veio um vento impetuoso que encheu todo aquele local. E a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. E naquele instante, línguas de fogo foi repartido sobre cada um deles, porque todos que estavam naquele cenáculo recebeu o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eles falavam em várias línguas. Eles falavam em línguas porque o Espírito Santo é impactante, encheu a vida deles. E a Bíblia nos mostra que naquela cidade estava todo tipo de pessoas ali. Estava ali em Jerusalém, que era o dia do Pentecoste. Então eles vieram ali para comemorar o dia do Pentecostes. Então veja bem que eles estavam todos reunidos, de várias cidades, de vários estados, estavam ali. Pessoas que falavam em vários idiomas estavam ali. E de repente eles escutaram aquele barulhão, correram para aquele local de onde viu o barulho e começaram a se espantar, porque via que todo o que estava ali era galileu e eles falavam, eles falavam nas suas próprias línguas. Aqueles que estavam ali de um estado, eles entendiam o que ele estava falando, outro de outro entendia, outro que falava outro tipo de linguagem entendia o que eles estavam falando. E começaram a admirar, dizendo: mas não são todos galileu? Como que nós ouvimos nos falar nas nossas próprias línguas? Nós temos aqui vários estados, vários países estão aqui, mas todos estão entendendo o que eles estão falando da grandeza de Deus. Meus queridos irmãos, nós sabemos que essa promessa foi prometida por Jesus e ela se cumpriu. E ela continua cumprindo até no dia de hoje,
até o dia que estamos vivendo. Aquele dia, o Espírito Santo desceu sobre a terra. E nesse instante, o Espírito Santo continua na terra ainda. Ele só vai ser levado o dia do arrebatamento da igreja do Senhor. Então veja bem, o Espírito Santo continua, desceu no dia do Pentecoste, encheu aqueles irmãos do Espírito Santo, que foram batizados do Espírito Santo, eles falavam das grandezas de Deus, e todos entendiam, porque eles falavam através do Espírito Santo de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos, que todo aquele que recebe esse Espírito Santo na sua vida, todos que são batizados através do Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, as mensagens, as palavras deles, elas são bem entendidas, porque o Espírito Santo fala na boca deles. Entendeu? Não existe dúvida naquele que prega a palavra de Deus através do Espírito Santo. Pode talvez ser a mais simples mensagem, como muito disse, pode ser pessoas que não tenham que saber o que falar, não tenham um bom falar, uma boa linguagem, mas se ele fala através do Espírito Santo, todo mundo entende, porque o Espírito Santo fala a cada coração de cada pessoa. Por isso é importante de cada um receber o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo não foi limitado para uma pessoa, para outro, não, foi para todos. O profeta Joel diz que no final dos tempos o Espírito Santo seria derramado em todo o mundo. Os velhos terão sonhos, os mais novos terão visões, profetizarão. Essa é uma promessa de Deus e ela se cumpriu no dia do Pentecoste e continua até no dia de hoje. Para você entender a palavra de Deus, você tem que ter o quê? O Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você não tem o Espírito Santo, não tem entendimento. Por que tem muitos por aí pregando a palavra de Deus? Para eles entenderem, eles buscam livros e mais livros. Eles buscam dicionários, mais dicionários. Entendeu? Para eles entenderem. Começam a inventar um punhado de história para entender a Bíblia. Mas a Bíblia só é entendido através do Espírito Santo de Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida, você passa a entender a palavra de Deus. A Bíblia diz: examinar as Escrituras e cuidar nela a vida eterna. Por quê? Porque senão Jesus poderia dizer: não, você pode examinar outros livros que vocês vão passar a entender a Bíblia. Ele disse: não, examina as Escrituras e cuida nela a vida eterna. Por quê? Você só passa a entender a Bíblia através do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não é como muitos por aí estão pensando, não. Ele só habita na vida do homem desde o momento que ele entrega a sua vida para Cristo e viva a palavra de Deus. Entendeu? Não é porque uma pessoa está falando em língua que ele é cheio do Espírito Santo, porque muitos, ele já adotou esse dom na vida dele. Fala porque aprendeu, mas na verdade o Espírito Santo não está na vida dele, porque aquele que tem o Espírito Santo, esse prega a verdadeira palavra de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus na vida dele, ele não vem com aquela que Jesus só quer o coração, que doutrinas são preceito de homens. Não, aquele que tem o Espírito Santo, ele reconhece a verdadeira palavra de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele tem amor nas almas, eles ensinam a verdade. Pessoas, pastores, obreiros, dirigentes de igrejas, que muitas vezes estão dirigindo as igrejas, e muitas vezes não ensinam a verdade, porque ele não tem amor na alma, ele não tem amor nem